Nós já abordamos aquele relatório da Rand Corporation, que é ligado ao Pentágono, sobre sobrecarregar e desestabilizar a Rússia. Uma das principais conclusões era que deveríamos aumentar o envio de armas para a Ucrânia, pois isso atrairia a Rússia, levaria a uma guerra e enfraqueceria o país. Mas há também uma seção sobre outro passo importante: eliminar o gasoduto Nord Stream. O relatório destaca que fazer isso tornaria a Europa mais dependente dos Estados Unidos. Então, na verdade, o plano para desestabilizar e enfraquecer a Rússia também é um plano para desestabilizar e enfraquecer a Europa. A diferença é que a Rússia reagiu a isso, enquanto o restante da Europa aceitou. Sim, excelente observação. E aqui está Trump em Davos. Acho que deveríamos ouvir o Trump, porque quero dizer, ele falou por 1 hora e 15 minutos e fez esses comentários sobre a OTAN, que considero alguns dos mais importantes. Foi um discurso muito carrancudo, insultuoso, ameaçador e, em muitos casos, infantil, esfregando na cara dos europeus a própria fraqueza deles. Uma peça de retórica fria como gelo e mal calculada. Esse conselho pode desempenhar um papel vital na paz e na proteção mundial. É um pedido muito pequeno em comparação com o que temos dado a eles por muitas e muitas décadas. Mas o problema com a OTAN é que estaremos lá por eles 100%. Não tenho certeza se eles estariam lá por nós se fizéssemos a ligação. Senhores, estamos sendo atacados, estamos sob ataque por tal e tal nação. Eu conheço todos eles muito bem. Não tenho certeza se eles estariam lá. Sei que estaríamos lá por eles, não sei se eles estariam lá por nós. Um conselho. Piece of ice. Greenland's just a piece of ice. But he's saying A Groenlândia é só um pedaço de gelo, mas ele está dizendo, sabe, que a OTAN não é real. Não é realmente uma aliança. É só os Estados Unidos correndo por aí, basicamente oferecendo um guarda-chuva protetor para essas rainhas do bem-estar social ingratas na Europa. É basicamente isso que ele está dizendo. E para ser honesto, mais disso, por favor. Podemos ter mais? Eu quis por anos ver a OTAN se desfazer, porque ela não serve a nenhum outro propósito além de fazer guerra. E está voltando para a ICE, para conter as Chinas. Não é as China. The Nord. Tem organizações parceiras na América do Sul para ameaçar qualquer nação independente por lá. Destruiu a Líbia. Foi usada no Afeganistão. É basicamente uma máquina de guerra global. E a otanização da Ucrânia foi o gatilho para a invasão russa, que deixou centenas de milhares de mortos. Então, de que serve essa organização? Mas do ponto de vista de Trump, é só, um desperdício de dinheiro, e eles não vão salvar os Estados Unidos quando o país for atacado por, sei lá, quem quer que ele ache que vai atacar os Estados Unidos. E Trump também fez com que todos esses países da OTAN gastassem ainda mais dinheiro com o complexo militar e industrial, o que também podemos agradecer ao Russiagate, porque o Russiagate incutiu nos liberais o medo de que Trump fosse desmantelar a OTAN. Enquanto isso, Trump, na verdade, estava tentando pressionar os membros da OTAN a gastar mais com o setor militar. Esse era o grande foco dele. E houve até uma medida. Todos os democratas votaram a favor de avançar com sanções contra a Rússia, que determinava que os membros da OTAN não poderiam gastar menos do que a porcentagem do PIB prometida, e todos os membros do Squad votaram a favor disso. Então, os membros do Squad votaram junto com um apelo para garantir que os países da OTAN gastem dinheiro suficiente no complexo militar industrial. O que, é claro, significa que eles têm menos para gastar em programas de bem-estar social, que os progressistas supostamente deveriam valorizar. Assim, Trump fez com que todos esses países gastassem mais com o complexo militar industrial. E ainda assim, os recompensa chamando-os de fracos e covardes. Esse tem sido um dos principais feitos da era do Russiagate, espalhar medo sobre a Rússia para fazer as pessoas gastarem mais com o setor militar. E mesmo assim, Trump acaba atraindo seus próprios
próprios vassalos. É extraordinário. Well, yeah, Denmark. Bem, sim, a Dinamarca, sendo o país que mais se vendeu, participou de forma agressiva na chamada Guerra ao Terror. Perdeu soldados. A Dinamarca esteve envolvida em muitos desses teatros do Império Norte-Americano pós 11 de setembro, e é assim que ela é recompensada. Então, Gavin Newsom, que foi descrito com precisão por Scott Bessent como Patrick Bateman, outra figura sociopática, estava presente em Davos, e a mensagem que ele transmite apenas por estar ali é: esperem. Quando eu assumir, tudo ficará bem, Europa, e voltaremos aos bons e velhos tempos de Obama no portão de Brandemburgo, quando vocês terão tudo o que quiserem e todas as nossas diferenças serão tratadas em particular. Essa é a estratégia da Europa, porque ela não tem estratégia para deter Trump. E se J.D. Vance ou alguém como ele for eleito, a Europa não terá outra opção. Eles estão se deixando sem alternativa, a não ser depender do papai até aos memes, eleger um democrata. E talvez o democrata não queira devolver a Groenlândia. Por que devolveria? Vamos simplesmente entregar um território dos Estados depois de tê-lo tomado e poder explorar minerais de terras raras. Quem pode garantir que nunca devolveria a Groenlândia se Trump conseguisse tomá-la? Então, a última chance da Europa. Acho que eles ainda têm uma última chance com Putin. E acho que são ideologicamente extremos demais para encerrar a guerra, para fazer as pazes com Putin, que é um líder europeu. Porque depois de Putin, acredito que Putin seja o centro moderado da liderança russa neste momento e está contendo figuras mais extremas. Com certeza. Eles têm. Acho que ainda tem uma última chance com Putin para salvar o continente. E falando sobre essa última chance com Putin, um dos motivos de Trump querer tomar a Groenlândia é para conter o que ele diz ser a ameaça da Rússia. Enquanto isso, qual é a ameaça real quando se trata da Rússia? Em algumas semanas, o último tratado de controle de armas nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia, o novo START, deve expirar. E quando isso acontecer, não haverá mais limites para os arsenais dos Estados Unidos e da Rússia, o que significa uma nova corrida armamentista nuclear. Falta pouco mais de 2 semanas, e ninguém está falando sobre isso. Trump diz que precisamos tomar a Groenlândia para conter a ameaça da Rússia. Mas outra forma de conter ameaças da Rússia é ter controle de armas com a Rússia, algo que a própria Rússia já propôs. A Rússia ofereceu estender o novo START por 1 ano. E Trump inicialmente disse: sim, acho que podemos fazer isso. Desde então, ele começou a dizer: bem, sabe de uma coisa? Se ele expirar, vamos simplesmente negociar um tratado totalmente novo. Pois bem, não é assim que funciona, porque esses novos tratados levam muito tempo para serem negociados. E uma vez que não há tratado em vigor, ambos os países ficam incentivados a aumentar seus arsenais, especialmente se Trump conseguir gastar ainda mais dinheiro com o Pentágono. Então isso está acontecendo, e ainda assim ninguém fala sobre o assunto, porque a diplomacia com a Rússia foi tão criminalizada. Essa é uma das maiores ameaças que enfrentamos. Mas ninguém fala sobre isso, porque agora é considerado normal não fazer diplomacia com a Rússia. Com certeza. Isso foi efetivamente criminalizado. Bem, era, e agora está paralisado sob Trump, que acabou de anunciar sanções secundárias à Rússia por meio do OFAC do Tesouro.